Olá, pessoal, boa noite a todos. Me chamo Fabiano Ladislau, né? Sou tecnólogo, estou como diretor secretário do CRTR4, Rio de Janeiro, né, e presidente da Cored, e estamos hoje aqui, né, para trazer um tema que é bem importante para a categoria, que é sobre o PL 3661, ou seja, é uma atualização da nossa lei, é uma atualização que vem trazendo alguns grandes benefícios, né? Vem trazendo, enfim, né, a regulamentação do tecnólogo. O tecnólogo já é uma categoria que já é reconhecida pelo MEC, já é reconhecida pelo Judiciário, mas esse PL vem trazendo de vez, né, essa regulamentação para a nossa categoria. Queria aqui apresentar, né, e convidar para participar da nossa live hoje, tá? Só diretor tesoureiro do Conter, né, Carlos Júnior. Boa noite, Carlos. Boa noite, Fabiano, boa noite a todos presentes. Queria também trazer, né, o, o tecnólogo, né, doutor, né, Rodrigo Gadelha, diretor secretário do CRTR3 de Minas. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, grande colega Fabiano Ladislau, diretor-secretário do Conselho Regional do Rio de Janeiro. Boa noite, diretor-tesoureiro Carlos Júnior. É um prazer Boa estar com noite, você. Rodrigo. Boa noite, é um prazer estar com vocês. Boa noite a vocês que estão nos acompanhando. É isso, vamos lá conversar sobre um tema em comum e importante para todos. É isso, né? É um tema que, na verdade, é um projeto que já vem se arrastando há alguns anos, né? Desde 2008, houveram algumas mudanças no caminho, que é normal, né, nessa tramitação, e a gente vai abordar aqui de uma forma bem concisa, né, de uma forma bem direta sobre essas questões e trazer um pouco de clareza, né, para tirar algumas dúvidas também, a quem assim por direito possa querer explanar. Então, assim, eu queria logo iniciar e trazer um tema para cá, uma pergunta, na verdade, ao diretor Carlos. O Carlos Júnior ele fez parte de um grupo de trabalho, né, Carlos? Presidiu o grupo de trabalho com vários outros profissionais qualificados da área, como doutores também tecnólogos, para que trouxesse, né, à luz essa clareza do PL, algumas modificações que forem necessárias, porque o PL ficou muito tempo parado, né? Então, Carlos, eu queria que, de repente, você pudesse explanar um pouco o que motivou a criação do PL, que isso vem desde 2008, na verdade, houve uma mudança, né? Em 2012 veio com essa numeração do 3661, e o que motivou, na verdade, essa criação e essa atualização da 7394? Bom, Fabiano, primeiramente agradecer aí pelo convite e a oportunidade de poder falar um pouco sobre o PL para a nossa categoria. Eu acho que esse momento é muito importante. Ao longo desses 2 anos, a gente tem visto muita gente falando muita coisa sobre o PL, muitas inverdades. E aí, esse momento de hoje, acho que é um momento esclarecedor para tirar realmente as dúvidas da categoria e trazer à luz realmente, né, sobre a importância, o que é o PL 3661 e as suas importâncias. Então, parabéns aí pela iniciativa. Agradecer também aí o parceiro de muitas lutas com esse PL aí, o professor Rodrigo Gadelha. E então, quando a gente assumiu na nossa gestão, o PL 3661 era um dos meus projetos já de trabalho na minha gestão. Quando eu fui eleito, já tinha em mente, né, que eu tinha que fazer alguma coisa para trabalhar esse projeto de lei. E foi um dos primeiros passos como diretoria do CONTER, da nossa gestão do oitavo corpo, foi trabalhar esse projeto de lei. A gente tem uma assessoria jurídica e também parlamentar, que quando a gente assumiu, ela perguntou o que é que vocês querem iniciar fazendo. Aí eu disse a ela, ó, entre alguns projetos que eu já tinha, eu falei, um dos principais é esse aqui, que é um projeto de lei que está parado há muito tempo. Eu também não tinha tanto entendimento sobre o PL, até porque pouco se fala, né? Então eu não tinha tanto entendimento, eu sabia que era um projeto de lei para regulamentar a profissão de tecnólogo em radiologia e que ele estava parado na Câmara dos Deputados há um bom tempo.
E aí a gente fez o levantamento, e aí ela conseguiu logo marcar uma reunião com o relator que estava nomeado para a comissão, que foi o deputado Ricardo Silva, na Comissão de Saúde. E engraçado que ela marcou, ligou lá no gabinete, né, e conseguiu marcar na mesma semana já. E aí eu fui junto com ela e fui muito bem recebido pelo Ricardo Silva. E aí a gente bateu um papo, eu fui explicar a ele a importância desse projeto de lei, falar um pouco sobre a radiologia, porque infelizmente a gente, como não tem nenhum representante político, né, dentro da nossa política tradicional brasileira, a gente tem que fazer esse trabalho de explicar, fazer uma defesa da nossa categoria, mostrar o quanto somos grandes, o quanto somos desvalorizados, e com isso, né, o Ricardo Silva, à época, ele falou, ó, já vieram anteriormente me procuraram aqui, mas eu não senti tanta firmeza, o projeto está aqui na minha mão, mas eu quero trabalhar com vocês, eu estou vendo que você está aí empenhado em fazer um trabalho para a categoria, você falou, dá para ver, foi palavras dele, né? Dá para ver o quanto você ama essa profissão, então eu acho que é importante a gente trabalhar esse projeto, vamos trabalhar para a aprovação dele aqui na comissão, vamos tirar esse projeto daqui. E aí ele falou, ó, o projeto é de 2012, eu penso que precisa ser feito uma análise de vocês para ver os pontos que precisa atualizar. E aí eu falei, vamos trabalhar juntos, a gente faz um grupo de trabalho, faz análise ponto a ponto desse projeto. O projeto ele ainda estava um projeto muito original da forma que ele chegou na Câmara, ou seja, com muitos pontos que abordava e invadia outras áreas, né? E aí ele falou, não, tudo bem, monta o grupo, vamos fazer análise junto com o meu pessoal de gabinete, e a gente tendo um texto legal, a gente bota para votação. E aí eu voltei para o Conté, e lá naquele mesmo dia a gente nomeou um primeiro grupo de trabalho, né? Esse grupo de trabalho, na semana seguinte, já se reuniu, fez a análise ponto a ponto. O pessoal passou uma semana, de segunda a sexta-feira, né, trabalhando incansavelmente, 10, 12 horas de relógio, analisando ponto a ponto. Foi feito o primeiro trabalho e foi entregue ao deputado. A gente foi junto com o grupo, né, de trabalho, a gente sentou, discutiu, mostrou a ele os pontos que a gente entendeu que precisava ser retirado do projeto para poder ele ter uma aprovação. A nossa ideia nunca foi interferir em outras áreas, né, e sim que a gente tivesse os nossos direitos garantidos. E aí deu certo, o texto ficou aparentemente aceitável, né, pelas instituições que vinha ao longo desses anos barrando o andamento do PL, e aí ele foi colocado para votação na comissão. Tivemos alguns embates lá ainda, mesmo assim tivemos alguns embates, né, pesados, mas a gente teve um relator que ele, mesmo não sendo um profissional da radiologia, acho que ele ganhou amor à radiologia, que ele fez uma defesa como um profissional da radiologia apaixonado, defende a sua profissão, e a gente conseguiu, né, mesmo com toda a dificuldade na Comissão de Saúde, colocar aquele projeto para aprovação lá. Em seguida, a gente foi para a próxima comissão seguinte, a Comissão do Trabalho, onde também tinha alguns pontos que foram pontuados, que a gente precisava fazer uma nova análise. Nesse intermédio, a gente fez uma parceria de colaboração com a ABTEC, que é a Associação Brasileira de Técnicos e Tecnólogos em Radiologia, onde o presidente da ABTEC, ele também tinha alguns questionamentos com relação ao PL, e aí a gente resolveu, fez uma parceria para trabalhar junto. Então a gente fez um grupo misto, Conté, ABTEC, e nesse grupo a gente fechou o texto, né, onde fizemos também quase 1 mês e meio de reuniões, quase que diárias à noite, eram reuniões que se estendiam até 11, 12, 1 hora da manhã,
também fazendo uma nova análise texto a texto, né, ponto a ponto. No primeiro grupo de trabalho eu não fazia parte, porque estava recém-chegado como diretor, tinha muita demanda. Nessa segunda formação do grupo eu já entrei como coordenador, eu vi a necessidade de eu estar acompanhando mais de perto, então entrei como coordenador do grupo e junto com o professor Ezequiel, o professor Rodrigo, a professora Ilse, a doutora Lia, que é a nossa assessora parlamentar, o professor Gilvan, e a gente conseguiu fazer um trabalho lá que fechou o texto final para aprovação na comissão do trabalho. Então foi basicamente isso, Rodrigo e Fabiano, o passo a passo. O professor Rodrigo quiser complementar, pode ficar à vontade, ele também participou arduamente aí conosco. Boa noite, gostaria de reforçar o agradecimento ao convite, é um prazer, Fabiano. E realmente, é muito bom ouvir, contar como foram os primeiros passos nessa retomada do projeto de lei. O diretor Carlos colocou com muito detalhe, de forma bem temporal, como isso foi acontecendo, e foi mais um desafio proposto a esse grupo misto, né, com diretores, membros do Conselho Nacional e também da Associação Brasileira de Tecnólogos em Radiologia, ABTER. Então, por meio desse grupo misto, foi possível rever pontos fortes, pontos frágeis, de modo a construir um bom texto, né, o melhor dentro do que era possível naquele momento, né, diante de um texto que foi originalmente proposto há mais de uma década. Então, a gente precisa compreender esse contexto e que não era possível propor um novo texto, e sim uma reforma, né, uma adaptação em pontos de um texto que já havia sido proposto lá em 2008, 2010, 2012. Então, foi um trabalho, de fato, a muitas mãos, para que a gente conseguisse chegar em um bom texto a ser proposto no seu encaminhamento, digamos que da metade para o final. Que agora, com a aprovação na comissão de trabalho, os passos não são fáceis, mas são passos, um quantitativo menor de passos a serem dados agora. Eu lembro quando esse projeto foi feito uma audiência pública muitos anos atrás, né, e foi uma audiência que teve muitas divergências de outros órgãos, né, e é normal isso acontecer, na verdade. Então, essa atualização desse texto, né, dar uma melhorada no texto, foi muito importante, esse grupo de trabalho que pudesse debruçar, um grupo de trabalho de profissionais, né, que é importante, né, de profissionais ligados aos órgãos de classe diretamente, né, seja o CONTER ou seja a ABTEC, uma associação que está tendo uma importante representatividade, né, no Brasil, né, para os tecnólogos, e foi muito importante esse grupo de trabalho, né? Então, de antemão, já agradeço aos dois também pelo empenho. Eu sei que tiveram outros membros, mas eu agradeço em nome deles, né, por vocês que estão aqui presentes. Agora eu vou direcionar para o Carlos também, e se o Gadelha quiser fazer alguma consideração, quais lacunas, ô Carlos, que essa lei buscou preencher, né, de acordo com a 7394, né? A 7394 é uma lei bem antiga, né, uma lei que foi um passo muito importante lá atrás, porque foi, né, a regulamentação do técnico em radiologia, que não havia, mas, né, houve a necessidade de atualizar, né, devido às novas tecnologias, né, o próprio tecnólogo que ganhou muita força no mercado, né? Então, quais lacunas aí essa lei procurou preencher, cara? Ô, Fabiano, o PL 3661, ele nada mais é do que um projeto de lei para buscar a regulamentação da profissão do tecnólogo em radiologia. Então, é um reconhecimento legal, né? O que a gente busca é isso, um reconhecimento legal em lei da profissão de tecnólogo em radiologia. Com isso, também a gente atualizar as atribuições profissionais para o técnico e tecnólogo. Muitas das vezes a gente vê muitos profissionais falando: não vale a pena, eu já sou técnico, não vale a pena fazer o tecnólogo. Então, a gente também busca nisso, né, fazer uma atualização das atribuições para que não haja esses argumentos. Também adequação com relação à carga horária, futuramente também uma adequação de remuneração.
tá? E também estabelecer critérios para a formação da educação continuada. Então, nada mais do que isso, tá? E foram passos importantes. Gadelha, quer considerar? Sim, reforçar essa questão. Muitos pensam que o tecnólogo em radiologia, gente, esse projeto de lei ele vai atualizar uma regulamentação que já existe para o nível técnico, contemplando a formação superior, que já é uma realidade, né? Somos aqui exemplos práticos disso, e com viés de discretizar as atribuições de cada formação no seu nível, e também corroborar a questão do estágio, por exemplo, que é um momento muito importante para o estudante ter a vivência prática do que foi visto teoricamente em sala de aula. Então, esse projeto de lei vai fundamentar algo que já existem regulamentos, porém por meio de uma lei específica. E aí vai fundamentar de modo que os próximos passos, como o nosso diretor Carlos colocou, serão passos fundamentados numa lei específica. Então, isso, é um primeiro passo de muitos que a partir dele, concretizado, vai ser possível dar continuidade. Aproveitando você, Gadelha, né, que o Gadelha, assim, a gente sempre fala nos eventos que é um orgulho quando a gente vê um tecnólogo doutor, né, Carlos? E a gente fala, seja o Gadelha, seja Maruan, dentre outros que alcançam, e isso é motivo de muito orgulho para a categoria, né? Porque a profissão tecnólogo passou a ser foco nessa proposta, Rodrigo. Eu acho que a gente já falou um pouquinho aqui, né? Mas muitos falam que, como o próprio diretor Carlos falou, né? Parece que é só o tecnólogo que está sendo abrangido. Não é, né? É toda uma atualização da lei, dos tecnólogos, né? Dos direcionamentos, mas o tecnólogo, sim, né? Acaba tendo uma caracterização importante. Eu acho, Fabiano, que acabou se fazendo ser conhecido o projeto de lei pela regulamentação do tecnólogo, porque talvez seja o ponto mais frágil até então não regulamentado. A gente tem colegas, um exemplo clássico, colegas pela empresa brasileira de serviços hospitalares, uma empresa estatal a nível nacional, com tecnólogos espalhados, né, concursados em diversos hospitais universitários do país, e que em casos de acúmulo de cargos públicos na saúde, esses tecnólogos, por não ter uma lei específica, poderiam, por entendimento da empresa, ter que se desligar, né, não poder acumular esses cargos. Então, não só por esse fato em si, mas pelo fato de ser um ponto realmente inovador em relação ao tecnólogo. Mas a lei, esse projeto de lei, ele vai, de fato, atualizar uma lei que já existe. E a formação superior, como o Fabiano colocou, o MEC já tem, já se regulamenta, tanto é que os cursos superiores eles só acontecem por autorização do MEC. Então, o MEC já reconhece, inclusive inclui a formação tecnologia em radiologia de nível superior no catálogo nacional de cursos tecnológicos no seu rol. Além de várias outras regulamentações, como a Classificação Brasileira de Ofícios, o próprio, né, o Ministério do Trabalho, mas a própria lei do ato médico inclui os tecnólogos em radiologia. Então, existem outras regulamentações, porém não uma regulamentação por lei específica para o tecnólogo em radiologia. Então, esse projeto de lei, ele vem com essa finalidade também. Então, eu acredito que seja mais por essa questão, do ponto mais frágil em relação aos tecnólogos. Ô, Fabiano, me dá só um minutinho. Tem um monte de gente aqui me ligando, mandando mensagem dizendo que não está conseguindo assistir a live. Houve um erro aqui que eu não consegui ter tempo hábil para resolver, mas fala para eles que eu vou deixar disponível depois no Instagram. Assim que acabar aqui, eu vou colocar lá no Instagram do YouTube do Conselho. Beleza. Entendi. Aí não deu tempo só o pessoal que fez a inscrição está tendo acesso, não é isso? Isso. O pessoal que vai ter inscrição, eles vão receber o certificado no final sem problema. Beleza, tá bem. Então, assim, o próprio Rodrigo, você acabou de falar aqui com algo importante, que o MEC reconhece, e não vou falar só o MEC, né? O próprio judiciário já reconhece o tecnólogo como graduação e como profissão,
né, de atuação na área com radiação ionizante como técnico, né? Sim, então, sim. isso a gente tem várias decisões disso, acho que é importante a gente frisar, né? Como a gente já falou aqui, eu sou tecnólogo, você é tecnólogo, Carlos Júnior tecnólogo, né? A gente pode, né, como você falou que o MEC reconhece, né, fazer pós, MBA, mestrado, doutorado. A gente até estava batendo um papo aqui anterior, né, antes de começar. Eu acho que é importante frisar isso. A gente tem alguns obstáculos ainda para de diferenciar, de dar mais reconhecimento, isso é fato, a luta não vai parar aqui, né? Mas esse é um avanço muito, muito, muito importante para a categoria, muito mesmo, né? Vamos seguir aqui, que a gente já ganha tempo, né? Gadelha, essa é para você novamente, tá? Como ficam as responsabilidades entre o técnico e o tecnólogo previsto nesse PL? O que acontece? A formação, a base dela, né, a estrutura de base, basal, é uma estrutura de formação muito parecida. O que ocorre é que na formação superior, inclusive pelo próprio MEC, a carga horária ela precisa ser um pouco mais extensa. Então, as áreas de atuação durante a formação teórico-prática, para a formação superior, será um tempo destinado maior. Então, isso faz com que a formação superior seja uma formação plena nas diferentes áreas de atuação, aplicação das radiações, o que não ocorre com o técnico, né, com a formação técnica. Inclusive, por resolução do CONTER, a formação técnica, o estudante, assim quando se formar, o profissional, ele vai precisar, para atuar em medicina nuclear ou radioterapia, ele precisa fazer uma especialização pós-técnica, uma vez que a sua formação não é plena nas diferentes áreas de atuação, assim como na industrial também. Se vocês repararem, o eixo em que a formação técnica em radiologia está contemplada no catálogo nacional é no eixo ambiente e saúde. Então, essa formação ela nasceu a partir da área da saúde voltada para o radiodiagnóstico. Então, no caso da formação superior, por ter uma carga horária maior, ter uma imersão maior nos fundamentos e nas diferentes áreas de atuação, essa formação será plena. E a formação superior, por conceito do MEC, né? O MEC ele conceitua a formação superior e categoriza em 3 modalidades: bacharelado, licenciatura e tecnológico. Então, a nossa formação tecnológica nessa modalidade ela é superior tal qual as outras modalidades e com essa formação concluída será possível partir da sequência na formação, assim como o técnico para o pós-técnico, a graduação para a pós-graduação, seja ela lato sensu, como especializações, ou stricto sensu, que são o mestrado e o doutorado. Então, essas são basicamente as diferenças do ponto de vista educacional na formação desses, né, na formação em radiologia, seja técnico ou tecnólogo. Você falou um ponto importante, né, que às vezes ainda gera um pouco de dúvida, principalmente para o recém-formado, né, que o técnico é habilitado pleno no radiodiagnóstico, né, ou seja, ele pode atuar em todas as áreas do radiodiagnóstico sem precisar de fazer uma especialização conforme previsto em LDB e normas educacionais, né? Ele pode fazer um curso de qualificação, se qualificar, mas pode atuar, né? E para atuar em áreas específicas como radioterapia, medicina nuclear, né, industrial e a radioisotópica, hoje, né, atualmente, requer uma especialização que é previsto aí de 25% da carga horária de um curso regular de radiologia, né, que dá em média aí 300 horas, mais estágio, e o mais importante, né, ser feito numa instituição que tem o parecer regular, né? Então, e com um projeto pedagógico específico, né? Isso é importante, até para que as pessoas entendam, né, sobre essa questão do que o CONTER, né, ele habilita ou não, né, o diretor Carlos? Sim, com certeza. E acho que o Rodrigo falou tudo aí, foi bem sucinto, deixou tudo bem claro. Mas, como você falou, Fabiano, é importante os profissionais se atualizarem, entenderem também esse processo, porque, infelizmente, hoje a gente tem muitos profissionais que ele acabam jogando contra a própria categoria. E isso também é uma das minhas grandes lutas e muitas revoltas, né, à frente do CONTER,
Eu vejo muitos profissionais hoje ele desvalorizando a categoria. Eu já entrei em uma live outro dia que eu vi o cara lá na live falando, por exemplo, que o tecnólogo não era uma graduação, para o profissional querer fazer um mestrado, um doutorado, ele tinha que fazer outra graduação. E aí, como já foi falado aqui, temos aí o Rodrigo de exemplo, a Maruan, a Ana Carolina Trevisan, entre outros que a gente não vai ficar citando aqui, né? Mas é importante a categoria entender, né, que o tecnólogo ele vem como uma essência de valorizar a profissão do profissional das técnicas radiológicas, que é mostrar que a gente consegue evoluir a nível educacional dentro da nossa profissão, né, indo do técnico para o tecnólogo e depois para um pós, um mestrado, um doutorado. Isso é importante, a categoria ter essa ciência e isso faz elevar o nível da nossa categoria, isso faz mostrar para a sociedade em geral que a gente não é mais hoje um apertador de botão, somos profissionais de excelência capacitados para tal. Eu posso só complementar um pontinho? É natural, da mesma forma que houve uma evolução tecnológica, é natural que a formação sofra essa evolução para que a gente consiga acompanhar essa evolução tecnológica. Então, é natural, é um progresso natural. Né? Olha, todos nós aqui, se fôssemos olhar antigamente, teríamos que Rio de Janeiro, Bahia e Minas Gerais estivessem no mesmo local. Então, se a tecnologia nos proporciona isso, a gente precisa usar as ferramentas da melhor maneira. Então, é um progresso natural. E um ponto que o Fabiano colocou a respeito das instituições, é muito importante o estudante procurar, estudantes e já formados, né, profissionais, procurar instituições de ensino com idoneidade. Essas instituições, elas precisam, de fato, estarem autorizadas, né, registradas, seja na Secretaria Estadual de Educação, seja no MEC, porque essa documentação é que fundamenta a instituição de ensino ofertar o curso dentro da legalidade. Caso esse indivíduo opte por uma escola que não possua essa regulamentação, esse estudante, quando ele concluir, ele não vai conseguir atuar, ele não vai conseguir se habilitar no órgão competente, que é o Conselho Nacional, via sistemas seus regionais. Então, isso é uma responsabilidade do cidadão quando procura uma instituição de ensino. E você colocou, Rodrigo, um ponto realmente muito importante. Às vezes a gente pensa que isso hoje não existe mais, mas só esse ano a gente recebeu 3 pedidos de solicitação para que o CONTE intervisse, porque o regional indeferiu o pedido de uma inscrição profissional, porque a escola simplesmente não era reconhecida pelo MEC, né? Então, ainda hoje isso existe. Instituições aí que estão vendendo os cursos e que elas ainda não têm o credenciamento junto à Secretaria de Educação ou junto ao MEC para estar ofertando aquele curso. E aí depois, quando o profissional se forma, que vai para o conselho tentar dar entrada no seu registro profissional, ele é negado e o profissional fica sem saber o que fazer. Infelizmente, isso eu acho que não é algo regional, né? É algo cultural, infelizmente, né? Porque a gente tem o que o sistema Acontece RTR determina, né? Com relação à especialização, né? E o curso livre, na verdade, não é que determina, mas na verdade segue a própria LDB, né? E a gente vê muitas situações, isso aí é um tema talvez para um outro momento, uma outra live, porque... né, é um debate que pode ser um pouco polêmico para algumas pessoas, mas para mim é muito claro, eu acho que para vocês dois também, eu tenho certeza disso, que a gente já conversou sobre isso, que é o que tem que ser, né, o que é escrito, o que a LDB determina, o que o MEC determina, e posterior disso aí o próprio sistema acontece. Mas é uma coisa que é clara, né, e a gente aqui, eu acho que é algo que é bem entendido por nós. Uma especialização pós-técnica, ela tem que ter algumas regras específicas, né, para atuar de acordo com o que o CONTER, né, reconhece como especialização, né? E a pós-graduação, com o próprio professor Rodrigo, né, seja lá, do estrito senso, aí já tem um outro segmento de entendimento, que é direto com o MEC, né, e tem regras específicas. Então, é importante,
como o próprio Rodrigo falou, né, como cidadão, a gente ficar atento a isso, né, para poder realmente entender e, infelizmente, aí não ter um gato por lebre aí no caminho, né? É isso mesmo. Isso mesmo. Vamos chegar num outro ponto, né? Uma coisa é fato, eu acho que, né, para todos que estão ouvindo, ou vão ouvir, né, porque infelizmente hoje teve um probleminha, mas eu vou deixar disponível para vocês, que lá naquela audiência pública lá atrás, houve uma grande preocupação, mas foi uma preocupação talvez de uma mistura de não conhecimento sobre a questão do laudo, essas coisas, né? E a gente sabe, obviamente, que o tecnólogo não pode dar laudo, né? Laudo clínico na área médica, mas na industrial ainda tem uma outra característica específica que é importante, né? Que tem essa anuência. Então, é a mesma coisa a questão da ultrassom, né? Ultrassom, aqui no Brasil, não há uma regulamentação e não está incluído no próprio PL, e há um entendimento em comum aqui nosso que necessita de um outro estudo, um outro pensamento, né? Porque em outros países fazem, mas outros países têm uma outra legislação e uma outra qualificação para isso, né? No Brasil ainda a gente não chegou nesse nível. Então, só para deixar claro que não há nem isso foi retirado do texto original e hoje também não há essa previsão nesse texto atual. Uma questão agora, Carlos, vou direcionar para você, né? O que muda, né, com o PL nos registros profissionais diretamente, né? Então, quando se fala de técnico, tecnólogo, ou propriamente até das especializações, vai mudar algo ou já está algo meio que norteado, regulamentado pelo próprio Conselho Nacional? Não, Fabiano, não tem mudança, né? A gente já tem hoje uma resolução que trata sobre o tecnólogo e a questão de registro. Então, ela hoje, a nível CONTER, ela não vai ter nenhum tipo de mudança com a aprovação. Muito pelo contrário, a gente só vai estar validando tudo aquilo que o CONTER já vem fazendo ao longo dos anos, até porque o tecnólogo em radiologia ele é uma profissão reconhecida pelo MEC. Então, hoje já existe o reconhecimento educacional e o que a gente hoje busca é só que ela também seja uma profissão regulamentada, né? Mas com relação a registro, ela não tem mudança. Só voltando um pouquinho no ponto que você falou com relação ao ultrassom, esse foi um dos pontos, né, que mais teve embates no PL ao longo desses anos, porque os médicos radiologistas eles não queriam perder esse direito, não queriam abrir mão desse direito da ultrassom. O CONTER e os seus representantes da época também não queriam abrir mão da ultrassom, e a gente tinha esse embate muito grande, e foi um dos textos que foi suprimido pelo grupo de trabalho por entender justamente que a ultrassom ela precisa ser melhor trabalhada, né, como você falou, para que aí sim a gente tenha profissionais, né, capacitados para poder estar atuando nesse segmento. Então, nesse momento, ele foi suprimido do texto justamente para que a gente não avançasse um projeto de lei já querendo entrar em atribuições de outras profissões. Então, a gente achou por bem também fazer retirada de texto por esse sentido. Na minha visão, foi bem assertiva, na verdade, né? Nesse momento. Gadelha, Na agora... verdade, Fabiano, o texto original do PL, né, ele entrava em muitas áreas, né? Tinha a questão odontológica, que o médico não poderia fazer exames, isso também foi o entendimento do grupo, era que isso estava errado. Ele é um projeto, um ponto que eu acho bem polêmico, eu acho que é até bom explicar aqui, o professor Rodrigo pode complementar, que muita gente questiona hoje, mas é a questão salarial. Era outro embate que tinha muito grande com relação a esse projeto de lei, caminhar junto uma regulamentação profissional junto com o salário. Hoje, depois de toda a questão que teve a enfermagem, o projeto de lei ele não ia para frente, e aí a gente ia estar prejudicando milhares de profissionais, sendo que a gente poderia caminhar de forma separada. Então, qual foi o entendimento da diretoria do CONTER? Vamos trabalhar primeiro a aprovação,
Após a aprovação, a gente tem argumentos de defesa para poder ter uma regulamentação salarial para o técnico tecnólogo, né, para que se tenha essa diferença. Se a gente caminha junto, o próprio Congresso não ia aprovar, porque eles sabem que, pô, se eu vou aprovar isso aqui, eu vou ter que mexer em questões salariais, e a gente já viu a briga que deu a enfermagem. Então, lá na frente, se a gente tem duas profissões, uma de nível médio e uma de nível superior, regulamentadas, a gente tem argumentos de defesa para que a gente possa fazer essa questão salarial andar de forma melhor e mais rápida. Então, foi o entendimento também da gente dar um passo atrás para poder caminhar melhor lá na frente. Melhor do que a gente tentar levar tudo e não conseguir caminhar com nada, porque, infelizmente, hoje o que mais prejudica a gente com relação a esse PL caminhar é a falta de representatividade política dentro da casa. A gente não tem ninguém lá para brigar pela gente. Então, quem é que briga? É a diretoria do Conté, é o grupo de trabalho, a Abitec caminha conosco e um ou outro profissional que caminha com a gente também, mas muito pouco. Então, para chegar lá, passar humilhação, marcar, implorar por reuniões, ficar o dia todo lá na porta de um gabinete para ver se o deputado lhe atende. Muitas das vezes ele marca com você e lhe dá um chá de cadeira, depois manda o assessor dizer que não vai conseguir lhe atender. Enfim, né, muita luta, né? E justamente por falta dessa representatividade. Então, a gente tem que andar um passo de cada vez para conseguir alcançar os voos que a gente pretende no futuro. Você entrou num tema que não estava nem na pauta, mas eu acho que é importante a gente falar, né? E a gente vem falando muito isso nos nossos encontros, né? Quando a gente tem essa oportunidade, é a questão da representatividade no legislativo, né? Nós não temos isso, infelizmente. Né? E olha que vocês tocaram num ponto importante, que é a própria enfermagem, que tem essa representatividade, tem um número de inscritos maior, tem um sistema teoricamente maior, né? Ainda assim, teve uma grande resistência, né, para que fosse aprovado aí o piso, né? E logo após, né, a pandemia, onde todos nós sofremos, de certa forma. Eu falo sofremos porque trabalhamos com nossas condições, ficamos afastados da família, mas graças a Deus estamos com vida, né? Mas essa questão da representatividade é algo que nos incomoda, né? A gente sempre falou sobre isso. Recentemente aqui no Rio, só para aproveitar a oportunidade, né, nós fomos a um encontro com um deputado, né, um deputado estadual, para justamente pedir que ele nos representasse, né? Ou seja, nós temos uma categoria onde a gente não tem uma representação no legislativo estadual e a gente precisa dessa ajuda. Se mostrou bastante interessado, bastante, né, querendo se envolver na situação, mas a gente sabe que é política, né, gente? Mas se a gente realmente tivesse um profissional que fosse da área e empenhado nas ideologias que a gente está tentando buscar, né? Quando eu falo a gente, não somente nós, mas todos aqueles que estão conosco nessa caminhada, né, a gente teria realmente um avanço muito grande. Mas a gente espera ainda, né? Um sonho, quem sabe ano que vem, né? Nesse momento aí, a gente consiga apoiar alguém aí forte. Rodrigo. Então, posso só complementar um pouquinho, Fabiano? Claro, Rodrigo. Essa questão, gente, considerando de fato o contexto, é muito importante, como o diretor Carlos colocou, escolher a melhor estratégia dentro do que é possível. Assim como na nossa vida particular, na nossa vida pessoal, profissional. Se a gente precisa chegar até um local por um caminho que tem um abismo, a gente vai ter que dar uma volta para poder alcançar o ponto almejado. Então, as estratégias elas precisam ser pensadas e adotadas com muita responsabilidade. Porque escrever um projeto, propor um projeto, propondo uma atribuição prática, que muitas das vezes a formação não está preparada para entregar um estudante / profissional com a atribuição prevista em lei, como é que ficaria? Isso para poder amarrar essa questão do ultrassom. Então, acho que a gente precisa refletir, será que a nossa formação, ela atende essa atribuição que às vezes é colocada ao vento? Então, essas estratégias precisam ser adotadas com o pé no fundamento onde é possível alcançar. Então, o que se tem no novo, né, no texto atualizado dessa proposta
a operação dos equipamentos, né, para fins de operação, mas sem nenhum fim de emissão de laudo clínico, porque o laudo clínico já é uma atribuição da medicina, né? Agora, o laudo de desempenho do equipamento, aí sim pode vir a ser uma atribuição do profissional da radiologia, né? Do desempenho do equipamento, dos parâmetros, porque estes são os fundamentos físicos, tecnológicos que a formação estuda ao longo da sua formação. Agora, o laudo clínico, não é. É atribuição de outra categoria profissional. Bacana, Gadelha. Acho que aproveitando aqui também não está aqui, mas eu vou levantar esse tópico, que é uma questão importante que tem na área da docência, para o tecnólogo especificamente, né? É algo a gente a se considerar pelo fato que, né, o tecnólogo com nível superior abre a oportunidade de se qualificar de uma forma mais direta, como uma especialização, como, né, voltado para a docência. E isso a gente, no decorrer dos anos, a gente sentiu muita falta, né? E eu acho que hoje a gente tem muitos tecnólogos no mercado que têm um perfil de docência, e o próprio PL hoje traz isso, né? Nessa nova redação, sobre a questão da docência. Você gostaria de falar, Gabi? Sim, sim. Na verdade, colocar no texto, evidenciar essa área de atuação que já acontece na prática. É natural que os pares ensinem os próprios pares. Então, ter profissionais com uma formação continuada, seja a nível de pós-graduação, mestrado, doutorado, aptos do ponto de vista acadêmico, científico, para poder ocupar espaços na docência que antes eram ocupados por profissionais de outras formações, que contribuem muito conosco, obviamente, né? Nós surgimos com a atuação de profissionais de outras formações, né? Então, isso também é natural progresso. Mas agora, com o quantitativo que nós já possuímos, e com o quantitativo de profissionais formados, inscritos no sistema, e também profissionais com pós-graduação, mestrado e doutorado, esse número cresceu muito. Já são 30 anos de formação superior de tecnologia em radiologia no país. Então, nesses 30 anos, eu me atrevo a dizer que já temos centenas de mestres e doutores. Tá? Inclusive, a formação da academia brasileira, ela vem trazendo isso à tona. Então, assim, existem sim profissionais com essa formação e que é natural que ocupem os espaços da educação. Excelente. Isso aqui é uma pergunta para todos, fica livre aí, de repente, quem gostaria de falar, né? Há risco, né, nesse novo PL de conflitos com outras profissões de saúde, como médicos e dentistas? Acabou que o próprio diretor Carlos já falou um pouco, né? Mas como também outros profissionais de outras áreas, e isso é importante a gente frisar, porque cada um tem a sua especificidade, né, suas particularidades, a atuação de trabalho prevista em lei, previsto nos próprios regionais, e, né, o sistema Acontece RTR, ele tem um direcionamento de atuar, de direcionar, de nortear os profissionais das técnicas radiográficas, né? Então, vou passar para o diretor Carlos, né? Nesse novo texto, diretor, há algum tipo de conflito? Foi o que mais a gente trabalhou, foi que a gente tirasse todos os conflitos que tinham dentro do texto da redação. Antigamente, né, o texto originário ele tinha muito conflito com outras áreas, como eu falei, e era um dos embates maiores que a gente tinha para tramitar esse projeto. Por que o projeto ficou tanto tempo parado? Né? De 2012 a 2023, ficou parado literalmente. Justamente porque era um texto que tinha muito conflitos, muita gente era contra, como você falou, né, naquela audiência pública lá, ficou nítido as explanações das pessoas que eram contra o andamento do PL e o porquê era justamente isso, tinha muito conflito com outras áreas. E hoje, eu acredito que hoje o PL ele não tem mais isso.
somos uma profissão que as outras profissões tentam invadir as nossas competências, mas a gente não quer invadir competência de ninguém. A gente quer que cada um trabalhe de acordo com as suas competências. Então, a ideia do PL é valorizar, reconhecer e valorizar os profissionais das técnicas radiológicas, lógico, sem interferir nas atribuições de nenhuma outra profissão. Perfeito. É bem isso mesmo, concordo plenamente. E o texto ele traz essa proposta. É isso. Perfeito. Agora a gente vai entrar num quarto tópico, né, que é sobre formação e mercado. Eu acho que isso é importante, porque a gente não vai conseguir nessa leva abordar tudo, né, deixar isso bem claro, mas a gente está tentando trazer os principais tópicos, onde há algumas principais dúvidas, né, dos nossos colegas, na verdade. Gadelha, como ficam os estágios com a nova lei? Então, Fabiano, essa pergunta sempre é importante e costuma aparecer. Gente, as exigências dos estágios, elas é uma exigência do MEC, né? Seja para a formação técnica, seja para a formação superior. O que ocorre é que no último catálogo para a formação superior tecnológica, o estágio esse tema ficou um pouco em dúvida ali, ficou um pouco ausente. Mas no projeto, né, no texto proposto para o projeto de lei, o estágio ele é um ponto e um momento muito crucial e importante para o estudante no seu período de formação, em que é o momento obrigatório. E o percentual desse estágio, ele é regulamentado pelo MEC e pela Secretaria Estadual de Educação. E não seria diferente que o Conselho Nacional exigisse essa formalização tal qual a educação exige, né? O Ministério da Educação. Então, o estágio, no texto, ele simplesmente está sendo referendado, está sendo reforçado, corroborado, para que ele, de fato, deva acontecer nos moldes que o Ministério Público do Trabalho exige, né? Existe a lei especial do estágio, em que todo estagiário, para realizar o seu estágio, ele precisa estar amparado por meio de um documento legal que é o termo de compromisso de estágio, que é o famoso TCE. Então, no momento em que o estudante for ser direcionado ao estágio, a escola, por meio de parcerias, de vínculos, de termos de cooperação, de convênios, o estudante ele vai ter um termo assinado pela instituição de ensino e o seu professor supervisor, o profissional supervisor e o próprio estudante. Então, é um tripé em que esse termo ele é firmado por esses três elementos e que durante um possível ato de fiscalização esse termo poderá ser requerido, porque o indivíduo estará exercendo uma função, mesmo que supervisionado, mas num campo, né, numa área de atuação, numa área supervisionada, numa área controlada. Então, por isso que esse termo, esse documento, ele é muito importante, para que o estudante porte esse documento ao campo de estágio, clínica, hospital, qualquer que seja, o laboratório de pesquisa e também a instituição de ensino. Então, é isso. O estágio, ele simplesmente está sendo referendado, mais uma vez, a sua importância. É bacana, né, a gente frisar que quando o CONTER ele faz uma resolução para trazer um norte, uma regulamentação da questão da inscrição, né, com relação ao estágio, ele está se voltando para a Lei 11.788, que é a lei de estágio. Então, não é nada diferente do que é previsto numa lei federal, né, debruçado em cima de LDB e dentre outras, né. Só para deixar isso bem claro, que ele fala assim, o CONTER está pedindo, mas está pedindo porque há um amparo legal para isso. Deixar isso bem claro. Mas num texto, né, nesse PL, tem um artigo que foi bem interessante, eu achei bem interessante, onde o estagiário ele só vai poder fazer estágio e ter o supervisor, onde tem a mesma formação, né, de escolaridade, ou seja, né, que o tecnólogo ele tem que ser supervisionado por um tecnólogo. Eu acho que isso é bem importante, não desmerecendo, e eu estava até conversando com o Rodrigo aqui um pouco antes, né, antes até do Carlos entrar, a gente tem técnicos com padrão altíssimo, né, de profissionalismo, né? Eu trabalho com alguns que, cara, fazem tomografia, ressonância, medicina nuclear,
raterapia é um padrão alto de formação, de trabalho, mas por uma questão acadêmica, isso foi importante nessa introdução, né, no PL, para que dê um novo direcionamento, né, nessas questões acadêmicas que você mesmo falou, Gadelha. Isso aí é só para trazer à luz do nossa conversa, né, esse tema que eu acho importante e que vai ser bem, né, direcionado mais no futuro. Continuando, né, nessa questão da formação e mercado de trabalho, o diretor Carlos, né? Quais os riscos e oportunidades da regulamentação para o ensino técnico e superior? Há algum risco, diretor Carlos? Fabiano, eu não enxergo nenhum risco. Óbvio que o pessoal que não quer o avanço da nossa categoria, eles encontram, né? Criam, na verdade, não é nem que eles encontram, eles criam um monte de narrativas, né? Eu já ouvi falar, por exemplo, que a ideia é acabar com o técnico de radiologia, isso é algo impossível de acontecer, né? Também já ouvi falar que o tecnólogo ele também não vai para frente, que daqui a uns anos não vai existir o tecnólogo, muito pelo contrário. Eu penso que a gente só tem a ganhar com essa aprovação desse projeto de lei, porque a gente vai ter as atribuições bem definidas, a gente vai ter uma profissão de nível superior reconhecida como em lei como uma profissão regulamentada, e a gente vai ter também uma valorização natural, né, do profissional das técnicas radiológicas a partir do momento que a gente tem uma lei que regulamenta a profissão de nível superior. Então, eu não vejo riscos, né? Vou deixar o professor Rodrigo também complementar, mas eu não enxergo riscos com esse projeto de lei. Como eu venho falando até com os deputados nas nossas conversas, ele é um projeto que ele não agride ninguém, né? Ele é um projeto super tranquilo, nada mais do que valorizar uma profissão que está aí, como você falou, que não foi valorizada na pandemia, que era a linha de frente na pandemia junto com a enfermagem, junto com a medicina, mas que foi esquecida, né? Então, ele nada mais do que trazer benefícios para a nossa categoria. Eu corroboro, é bem isso mesmo. O risco seria não avançar no progresso em relação à regulamentação. Esse seria o risco, né? Que inclusive colegas, como já foi dito, da empresa estatal, EBSER, estão correndo risco pelo fato de não haver uma regulamentação por lei específica. Então, o risco é não haver a regulamentação. Todo progresso ele é necessário. Ele é necessário. Então, eu não vejo que haveria riscos, não. Ô, Rodrigo, você tem hoje o número de quantos profissionais tem hoje, tecnólogos na empresa? Na EBSER somos 42, 43, por aí. Pronto, então é só para o pessoal que está acompanhando entender, né? Hoje, se esse projeto ele não vai para frente, a gente tem um risco de 42, 43 profissionais perderem o seu emprego, né? Esse é o risco. É o risco de que os próximos concursos, ele não que a EBSER foi a primeira empresa a abrir concursos para o tecnólogo em radiologia, para os próximos concursos não ter mais concurso para o tecnólogo, né? Então, os riscos é maior da não aprovação do PL do que a aprovação. Esse tema foi bem importante, né, ser levantado. Eu acho que o PL hoje, ele na verdade, ele ratifica, né, o que já existe, o que já está no mercado. Né? Não tem outro caminho. Né? E isso vai ser muito, muito importante para o futuro. Eu vou trazer um tema agora que pode parecer um pouco polêmico, né? Adoro. Todos os temas são polêmicos, praticamente, né? Porque acaba trazendo muitas questões de divergência de opinião, né? Mas a gente está trazendo aqui justamente, né? A gente não quer criar polêmica, mas acaba trazendo porque cada um tem uma visão, uma interpretação. Mas por isso que foi importante a ideia de trazer aqui tanto o diretor Carlos quanto o diretor Gadelha, para que, como os dois estavam bem presentes e atuantes nesse grupo de trabalho, para poder explicar e tirar algumas dúvidas, né, para a categoria do que foi proposto, né? E esse tema agora é sobre a figura do bacharel, né?
A exclusão do bacharel foi uma vitória ou uma perda para a categoria? E aí, quem vai ter o primeiro? Quer ir para o ímpar, Rodrigo? Eu vou, então, deixa que eu direciono, que eu vou pelo doutorado. Rodrigo. Pronto. Bom, gente, eu preciso entender exatamente qual que é a dúvida em relação a isso. Porque, vamos lá, vamos entender com o fundamento do MEC. O que o MEC entende como formação superior no Brasil, atualmente? A formação superior no Brasil, ela pode se dar por meio de 3 diferentes modalidades. Modalidade bacharelado, licenciatura e a modalidade tecnológica. Então, por este conceito do MEC, a formação superior, né, a formação em tecnologia e radiologia, por concepção, ela já é superior. Então, inclusive, era muito natural ver cursos com a nomenclatura curso superior de tecnologia em radiologia. Isso é um pleonasmo, porque a formação em tecnologia em radiologia ela já é superior. Então, ela sendo superior, ela contempla e atende todos os requisitos que o MEC exige para uma formação superior, tal qual a licenciatura e o bacharelado. O que difere uma modalidade da outra são os seus objetivos e a estrutura e o mecanismo em que a formação acontece, né? O que eu quero dizer com isso? O bacharelado tem uma formação bem generalista, bem ampla, com foco numa área do conhecimento. A licenciatura também tem uma formação ampla, porém com interesse voltado, direcionado para a licenciatura, ou seja, para o ato de lecionar. E a formação tecnológica, ela surgiu como uma necessidade da sociedade perante a Revolução Industrial. Então, foi uma demanda industrial que, quando essa Revolução Industrial aconteceu, ela se deu na saúde, surgiu a necessidade de uma formação, com uma formação generalista, profunda, porém voltado para uma área de atuação inicialmente na saúde. Porque no momento em que essa revolução aconteceu, naquele momento, foi na área da saúde. Mas o fundamento da formação das ciências radiológicas, né, porque o nome radiologia já contempla o conhecimento das radiações e, consequentemente, as suas aplicações. Então, essa formação superior em tecnologia e radiologia, ela não há qualquer dúvida em relação a outra modalidade. Porque existem 2 modalidades de formação em outras graduações, eu desconheço. Ou melhor, existe, mas o licenciado em biologia, para ser professor de biologia, com uma finalidade, e as ciências biológicas com uma formação generalista para poder atuar em pesquisa e tudo mais. Mas não existe uma formação tecnológica com o que já existe. Então, se já foi suprida a necessidade da sociedade, qual a necessidade de haver uma outra modalidade que já está suprida? Eu não consigo entender qual é a dúvida em relação a isso. Tá? Até porque, assim, me usando como exemplo, como, né, os colegas disseram, isso não me impediu de seguir a formação, né, para uma pós-graduação e não me impediu de realizar pesquisa, não me impediu de atuar na prática como profissional, não impede de contribuir com um projeto de lei, não impede de contribuir com uma associação, de contribuir com instituições em prol da formação, da atuação profissional em sociedades científicas. Então, eu não consigo me perceber limitado. Agora, a falta de regulamentação, sim. Agora, a formação, não. Existem lacunas? Existem lacunas do ponto de vista educacional, mas do ponto de vista de evolução, progresso na educação, não. E realmente é um tema bem polêmico, porque a gente hoje tem profissionais que defendem o bacharel, tem profissionais que defendeu muito no passado e que hoje entende que é a vez do tecnólogo, a gente tem que valorizar e lutar pela regulamentação do tecnólogo,
Então, assim, é um tema bem polêmico, mas necessário realmente. O Rodrigo é top, ele explanou de forma perfeita, né? E aí eu vou entrar só com uma parte dessa mudança que foi feita pelo grupo de trabalho, né? O bacharel, ele estava no texto original também, e aqui eu tenho um livro, até trouxe ele hoje, ó. Isso aqui, ele conta toda a história do PL, aqui está marcando cada uma das lutas, né? Cada um dos embates. E ele tem aqui umas 70 páginas só para falar sobre a manifestação do CFM contra o 3661, justamente questionando o bacharel em ciências radiológicas, né? Que, resumindo, ele fala o seguinte: como é que eu tenho o técnico, o tecnólogo e o bacharel em ciências radiológicas, e quais serão as atribuições de qual? Isso, eles alegam que o bacharel vai interferir em muitas das ações na área da medicina, né? Então, ele se manifesta contra o PL justamente por isso, né? E a gente entendeu realmente, depois de ler bastante esse material, a gente entendeu que os argumentos que é feito em cima de vários pontos que tinha no antigo texto, eles são argumentos que não se sustentam as suas defesas, né? E essa, com relação ao bacharel, foi como o professor Rodrigo falou. A gente não tem hoje, né, o porquê de lutar por uma área de atuação aonde a gente não tem bem delimitado o que é que cada um vai fazer. Se hoje gera dúvidas do técnico tecnólogo, imagine o técnico tecnólogo e o bacharel, né? Então, por isso a gente resolveu tirar ele do texto e caminhar com o tecnólogo em radiologia, que a gente entende que, como o professor Rodrigo falou, ele hoje permite que os profissionais possam atuar em todos os seus segmentos e podem também se qualificar como mestre, como doutor, como ele queira, né? E isso o tecnólogo, ele dá essa possibilidade para o profissional. Sinceramente, eu concordo com as duas falas, né? É algo desde quando isso foi instituído lá atrás, quando teve esse embate da audiência pública que o Carlos comentou agora, eu não via sentido. Para mim, eu acho que o principal objetivo é fortalecer mais o tecnólogo, fortalecer mais o técnico, né? São categorias já tão consolidadas, né? E avançar adiante em outras questões, né? Então, o tecnólogo hoje, para mim, é o nível superior da área, né? O céu é o limite para o tecnólogo, no meu ponto de vista, com relação à docência, com relação a todas as pós já foram faladas aqui, né? As qualificações, as especializações, né? Então, eu acho que não tem muito o que ter nesse debate, apesar de muitas pessoas ainda acharem que deveria ter ou deveria não ter, por questões comerciais ou não. Eu acho que hoje a gente tem que focar realmente na nossa realidade, né? E fazer esse PL avançar, né, da forma que está, para valorizar ainda mais o nível superior da nossa área, que é o tecnólogo. Então, eu corroboro e assino aí as duas falas. Vamos agora para o quadro final, né, que é sobre os impactos no dia a dia e o futuro da profissão, né? Algumas coisas a gente até falou aqui, mas a gente vai deixar para o finalzinho, só para a gente dar aquela explanada final, né? Eu vou passar essa para o diretor Carlos. Como a tecnologia está transformando a atuação dos profissionais, diretor? E com relação ao PL, né, e a gente falou isso já em algum momento, o que ele colabora nesse sentido? Como foi falado aqui já, até pelo professor Rodrigo, né? Hoje o mundo ele está evoluindo, a tecnologia ela está crescendo. Somos uma profissão que ela iniciou com seu intuito inicial, né? No seu projeto de lei inicial do 7, lá no início, que era ser uma profissão de operador de raio-x, acabou virando técnico em radiologia. Ali já foi um grande avanço, né, do projeto de lei para o que se tornou lei.
E hoje a gente está avançando mais ainda porque os equipamentos mudaram, a tecnologia está tomando conta. Hoje já estamos na era da inteligência artificial e a gente não pode ficar preso a uma única delimitação de técnico em radiologia. Os profissionais da radiologia hoje mudou. Hoje a gente tem doutores da radiologia, temos mestres vindos da radiologia. Então, a ideia é que a gente avance, e o tecnólogo em radiologia, ele é esse avanço. Ele é mostrar para a sociedade que o profissional das técnicas radiológicas, ele não está ali só para apertar o botão para fazer o exame. Ele é aquele profissional que conversa com o paciente, que conversa com a equipe multidisciplinar, que muitas das vezes ele dialoga com o médico radiologista ou com o médico solicitante do exame sobre o melhor procedimento para aquele paciente. Muitos dos médicos hoje ouvem a opinião do profissional que está ali para debater sobre o melhor momento para o exame, sobre possíveis patologias. Então, a gente também tem que evoluir como profissão. Então, o tecnólogo está aí para isso, para mostrar que a radiologia, os profissionais da radiologia, ele está evoluindo junto com a radiologia, ou seja, junto com os equipamentos e as modernidades que estão chegando. Perfeito, diretor. Rodrigo, agora é para você. Quais áreas emergentes podem crescer com essa regulamentação? Fabiano, eu entendo, assim como colocado pelo diretor Carlos, que toda evolução ela passa a ser uma oportunidade para a profissão. Então, o projeto de lei, ele melhora um pouco as diferentes áreas de atuação, de modo que se cria uma nomenclatura, ele define essas áreas de atuação e diferencia o radiodiagnóstico da imaginologia, contemplando ali a ressonância, os métodos que não utilizam radiação ionizante, diferencia atuações na área industrial, incluindo ultrassom industrial, e especialmente a radioinspeção. Talvez sejam os pontos que serão emergentes e que já acontecem na prática, mas que ainda não estavam bem descritos por um regulamento. Então, eu vejo esses principais pontos como avanço, e também a relação, é importante lembrar, responsabilidades técnicas, né, relacionadas ao SATER, o supervisor das aplicações das técnicas radiológicas, supervisão esta que pode ser exercida pelo técnico em radiologia ou pelo tecnólogo, e a supervisão de proteção radiológica, que exclusivamente só pode ser exercida pelo profissional de nível superior, por uma exigência, por um regulamento sanitário, da vigilância sanitária, ou da CENEM, de acordo com a área de atuação. Então, no radiodiagnóstico, pela vigilância, tem que ser nível superior, e pela CENEM, a medicina nuclear e a radioterapia, bem como a industrial, precisa ter uma formação superior. Bacana. Sem querer passar uma aqui, mas eu vou trazer, que eu acho que é a cereja do bolo, para a gente fechar essa parte, né? A jornada de 24 horas. Né? Muita gente pergunta, questiona por, às vezes, até um pouco de falta de entendimento, né? Porque, às vezes, uma mentira contada várias vezes vira uma verdade, né? Isso é um cuidado que a gente tem que ter, né? A jornada de 24 horas, ela será mantida para todos? Há exceções? Como é que ficou isso na redação desse PL? Sem áudio, diretor. Eu vou deixar o Rodrigo falar e eu complemento. Bom, esse ponto, de fato, sempre é bem delicado, mas a intenção do texto reformado, né, do texto atualizado, nunca foi e jamais será perder os direitos adquiridos. A ideia é progredir no sentido sem retirar os direitos já alcançados. Então, não há intenção, em momento algum, de rever essa questão que já está amparada por outras resoluções, por outros regulamentos, especialmente nas condições de exposição à radiação ionizante, né, que é a condição
que faz com que haja essa readequação em relação à carga horária de trabalho, nas condições em que há exposição à radiação ionizante. Isso mesmo. A questão das 24 horas é como o Fabiano falou, né? Às vezes uma mentira mal contada, né? Contada 2, 3 vezes, ela acaba se tornando verdade para muita gente. Então, até agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre isso, Fabiano. Nunca foi e nunca será objetivo nem do grupo de trabalho, nem da diretoria do CONTE. E aí, quando eu falo diretoria, eu falo tranquilamente os 3 diretores, eu, diretor tesoureiro, Carlos da Silva, presidente, Cassiana como secretária. Nunca foi vontade nenhuma dos 3 de acabar com as 24 horas dos profissionais das técnicas radiológicas, nem do grupo de trabalho. E eu já ouvi muita gente também falar que a própria Abitec iria acabar com as 24 horas. Isso também é mentira. A Abitec é parceiro do CONTE, faz os trabalhos em conjuntos com o CONTE, é colaborador do grupo de trabalho do PL, e não é o entendimento acabar com as 24 horas. Muito pelo contrário. As 24 horas ela já foi motivo de brigas nossa, né, com relação a alguns deputados. Quem acompanhou aí as nossas lutas nas comissões viu. Inclusive, teve um deputado que ele tirou de pauta porque ele fazia parte de uma associação de grandes hospitais que queria que a gente colocasse no texto que não era mais obrigatório as 24 horas semanais, e a gente se recusou. Eu já tive voz de prisão por brigar justamente pelas 24 horas com esse referido deputado na porta do gabinete dele. As 24 horas ela é um direito adquirido da categoria, e que a gente, como CONTE, faz essa defesa incansavelmente. Estamos fazendo alguns trabalhos justamente com relação para mostrar para a categoria, mostrar para a sociedade a importância dos profissionais ter esse direito, que ele não seja em nenhum momento suprimido da categoria, tá? Recentemente a gente teve um encontro do sistema Acontece RTRs, onde a gente teve um procurador do Ministério Público do Trabalho, onde o presidente do CONTE entregou um material, que é justamente esse material, é para mostrar que as 24 horas é questão de saúde da categoria. Muita gente até entendeu de forma errada, achando que a gente estava querendo acabar com duplo vínculo. É outro ponto também que não é intenção nenhuma nossa. A gente sabe que quem trabalha em 2, 3, 4 empregos é por necessidade, né? Só que a gente não pode esconder que, por mais que hoje os equipamentos eles sejam equipamentos modernos, as radiações ela não tenha o mesmo impacto que tinha no passado, mas é radiação. O risco ainda existe. Então, se o risco existe, a gente tem que lutar para que os profissionais continuem tendo o seu direito de trabalhar 24 horas semanais. Até porque, se hoje falasse o risco é zero da radiação, não teria por que ter as 24 horas semanais. Se a gente luta pelas 24 horas é porque a gente entende e tem material para fundamentar isso, né? E isso foi até uma demanda que o presidente, assim que assumiu, ele pediu para a CONAI fazer esse material para mostrar que existe o risco biológico, existe o risco à saúde, por isso a gente defende que os profissionais atuem 24 horas. Outros profissionais que atuam invadem a nossa área, ele também tem que trabalhar de acordo com a nossa lei. Sabe por quê? Depois, quando ele é demitido, ele vai usar a nossa lei em busca dos seus direitos trabalhistas. Então, todo mundo que atua dentro do segmento, ele tem que trabalhar de acordo com o que manda a lei. Então, a nossa defesa é essa. Não existe de forma alguma, não existe a mínima possibilidade da gente lutar pelo fim das 24 horas ou a gente aceitar isso. Chegou um momento até que eu falei que eu preferia que o PL ele não andasse em vez de ter o meu nome manchado ao acabar um direito trabalhista. Né? Foi uma na luta que a gente fez, principalmente na Comissão do Trabalho, que o maior embate da associação era essa, que tirasse as 24 horas profissional. Ninguém quer isso.
né? Tirar um direito da categoria de anos. Então, é isso, Fabiano. Agradecer pela oportunidade de explanar sobre isso e dizer aos profissionais, dizer à categoria que estamos à disposição para sanar as dúvidas, não acreditar em tudo que se fala em rede social. Infelizmente, a rede social hoje ela virou uma terra sem lei, onde todo mundo fala muita coisa, mente demais, né? Para denegrir uma imagem, a pessoa fala qualquer coisa e quem está de fora, muitas das vezes, sem entender muito, acaba acreditando naquilo, como você falou, às vezes a pessoa fala uma, duas, três vezes, a pessoa fala, pô, tá falando muito porque é verdade, né? Então, é importante esse momento de explicar, né, de perto para a categoria que isso não existe. Nem o fim das 24 horas e nem em uma questão relacionada ao fim do duplo vínculo. Todo mundo trabalha. Quem trabalha em um, porque sabe das suas necessidades, quem trabalha em 2, 3 também sabe das suas necessidades. A gente não fica rico trabalhando com radiologia, né? Mas a gente precisa levar o pão para dentro de casa e cada um, para levar o pão para dentro de casa de forma honesta, trabalha na sua jornada que precisa, tá bom? Quem sabe num futuro uma categoria melhor valorizada, melhor reconhecida, com representantes lá para fazer as defesas da nossa categoria, a gente não tenha um piso salarial digno para que a gente não precise mais estar trabalhando em mais de um vínculo para poder ter uma vida tranquilamente estável. Eu acho que foi bem colocado pelos dois. Eu já sabia disso, óbvio, que eu, de certa forma, eu convivo um pouco com vocês, mas acho que foi importante essa abordagem, foi importante vocês falarem, né, vocês como grupo de trabalho, né, o diretor Carlos como Conter, em nome da diretoria, que esses fomentos com relação ao interesse em acabar com 24 horas é mentira, nunca houve isso, né, e nesse grupo que está agora, né, não haverá. Tá? Algo que a gente sabe que não adianta você pensar em um hospital público particular, onde segue todas as regras, tudo tranquilo, e pensar, às vezes, no interior do Brasil, onde, às vezes, a aparelhagem não é muito boa, né, a estrutura é muito boa, e comparar os dois profissionais. Não. Então, a gente tem que pensar sempre de forma genérica. Então, foi muito importante essa explanação. Então, assim, eu acho que a gente finaliza por aqui. A gente tem muitos temas para abordar. Se a gente for falar de salário aqui, a gente não vai sair daqui hoje, porque não é algo que, assim, eu falo isso porque eu canso de responder alguns e-mails aqui no regional, eu sento com a assessora para responder, porque a questão principal é salário. A gente sabe que essa questão trabalhista, o sindicato é uma gerência direta sobre isso, mas a gente tenta ajudar, auxiliar de alguma forma, seja numa conversa. Essa semana a gente foi conversar com o executivo de Friburgo, né, o chefe executivo, que é o prefeito, para tentar ajudar para os profissionais de Friburgo, do Raul Sertan. A gente foi muito bem recebido, né, com promessas de realmente de ter. Foi uma aproximação boa, onde a gente trocou esse contato, e eu acho que os regionais podem fazer isso, e a gente vem fazendo. Quando eu falo a gente, né, eu sei que Minas, né, a diretoria vem fazendo muito, Brasília, né, não preciso nem falar, só para eu saber que o do PL aí já é algo que é extraordinário, né, e que, assim, tem questões com relação ao Supremo Tribunal Federal que determina, que amarrou, engessou, e que eu acho que pós-PL é uma outra briga, né, e a gente vai em frente, se Deus quiser, com relação a isso. Então, eu queria agradecer muito, né, a presença do diretor Carlos, do diretor Rodrigo Gadelha, porque o Carlos está num período de plenária, eu sei que são muitas coisas, assim, muitos debates, melhorias e ajustes, né, que vêm do Conter para os regionais. O Rodrigo estava, em dias e dias aí voltado com a jornada mineira, né, Rodrigo? Onde a gente estava falando que houve um espaço muito importante para a categoria, onde foi uma sessão que teve mais cheia, né? Eu acho que isso é bem bacana. E eu queria deixar aqui alguns minutos de considerações, né? Vou passar para o diretor Carlos primeiro, né, para a gente finalizar, e depois eu passo para o diretor Rodrigo. Fabiano, primeiramente agradecer a você e a toda a diretoria do CRTR 4ª Região. Primeiro, obrigado pela amizade, obrigado pelo trabalho em conjunto que vocês têm feito à frente do CRTR junto com o Conter. Parabéns aí a vocês por toda a luta, por todo o empenho para a categoria em busca de melhorias.
obrigado pelo espaço de hoje, de poder falar um pouco sobre o PL. Era algo que eu queria há muito tempo já ter feito uma live assim explicativa, porque infelizmente a gente vê muito assim o sucesso, né? Começou a se falar sobre PL e eu vi cada live que a minha vontade era chorar de as pessoas querendo levar informação sem saber o que falar, e aí falava tantas atrocidades. Então, assim, parabéns pelo momento. Com relação à questão salarial, eu tenho uma frase que eu levo ela sempre que eu vou, que é uma frase do Ricardo Silva, o deputado relator do PL na Comissão do Trabalho, que ele fala o seguinte: apesar do projeto não tratar ele em si de questões salariais, e isso é uma pergunta frequente da categoria, né, sobre questão salarial, mesmo o projeto ele não tratando em si de questão salarial, é óbvio que quando uma profissão ela é valorizada e regulamentada, questão salarial é uma consequência lógica. Então, é isso. A gente hoje está trabalhando por uma aprovação de um projeto de lei para que ela venha como consequência a questão salarial. Então, eu peço só à categoria que acredite no trabalho dessa diretoria, desse grupo de trabalho e das diretorias de todos os regionais. Hoje eu não vejo um regional que esteja fora da sincronia da diretoria Conté, que é lutar pela categoria. Todo mundo rema junto no mesmo barco, que é trabalhar para a nossa categoria. Infelizmente, a gente não consegue fazer tudo que a gente quer. Eu queria muito, né, só poder assinar um documento e dizer que só quem pode atuar com técnicas radiológicas é os profissionais das técnicas radiológicas, mas a gente não pode. Eu queria muito falar que a partir de tal data o salário mínimo para o profissional de radiologia é esse, mas isso foge das nossas competências, tá? Então, o que é que a gente precisa fazer? Escolher melhor os nossos representantes, não votar mais naquele político que só aparece em época de eleição dando um auxílio esmola, dando um botijão de gás ou fazendo uma festa na rua, né? E sim procurar pessoas de preferência da radiologia para apoiar. A gente fala muito todo mundo fala, né? A radiologia precisa se unir, mas o que é que cada um de vocês estão fazendo para a união da nossa categoria? Fala em união, mas está falando mal em grupo de WhatsApp da própria categoria, está fortalecendo outras categorias. Como eu vejo, isso me sangra os olhos quando eu vejo profissionais que levam o pão para dentro de casa através das técnicas radiológicas, mas na hora de valorizar, vai valorizar a grama do vizinho, né? Então, vamos ser menos críticos e mais participativos. O Conté hoje ele está de portas... É um feito histórico dentro da radiologia. O Conté hoje está literalmente de portas abertas para receber a categoria. Se você for lá no Instagram do Conté, tem um link lá que é captação de talentos. Isso nunca existiu dentro do sistema, Fabiana. A gente abriu recentemente, acho que tem umas 2 semanas, um link para a gente poder recrutar profissionais que possam estar atuando dentro do Conté, seja em comissões, em grupos de trabalho, em câmaras, né, dentro dos próprios regionais também, ou ajudando o Conté de qualquer forma. Infelizmente, na primeira semana a gente teve quase 300 inscritos, mas 90% das pessoas inscritas eram profissionais em busca de primeiro emprego. O pessoal que tem muito a agregar, muito a ajudar a nossa categoria a evoluir, está lá na sua zona de conforto. Então, gente, vamos ser menos críticos, vamos participar, vamos colocar a cara, vamos contribuir, né? Tragam as críticas, mas críticas construtivas. Não adianta só ficar ouvindo de um lado e vendendo do outro. Tragam pontos positivos, pontos de melhorias que a gente pode estar fazendo, e a gente com certeza vai fazer. E todos vocês que queiram colaborar, que tem perfil em colaborar, que tem vontade em colaborar, a gente está aqui para abrir as portas e aceitar a colaboração de todos, sabe por quê? Só juntos e unidos a gente vai conseguir realmente ter uma categoria reconhecida e valorizada. Então não adianta o Conté fazer, o CRTR tentar fazer e a categoria não abraçar, tá bom? Então obrigado Rodrigo também por participar dessa live. Eu sou seu fã,
né? Então, para mim é um orgulho estar aqui com você hoje, dividindo essa live importantíssima para a categoria. E obrigado a todos. Agora eu, Fabiano. Senhor. Perfeito. Primeiramente, eu gostaria de parabenizá-lo, Fabiano, pela proposta da live, do tema. Como muito bem colocado, é um tema que pertence a todos nós e que a gente precisa conversar melhor entre nós, entre os pares, para uma construção coletiva. Então, parabéns, Fabiano, parabéns aos colegas do Rio de Janeiro. Para quem me conhece sabe, o meu carinho pelo Rio. Parte da minha trajetória de formação e profissional aconteceu no Rio de Janeiro, e, né, além dos parentes, enfim. E é um prazer sempre estar com o diretor Carlos. Eu aprendi muito sobre o projeto de lei com o diretor. Ele estudou todo esse processo, como ele mostrou ali o humilde livro de milhares de páginas. Ele fez um compilado e fez uma apresentação que, assim, encanta saber que esse projeto de lei, ele de fato é uma construção assim há muitos anos. E foi possível compreender melhor toda essa labuta em prol de um bem comum. Então, muito obrigado pela oportunidade. Eu gostaria de deixar claro também que, apesar das minhas interações com as diferentes instituições, não há qualquer conflito de interesse, tá? É importante deixar isso claro. E eu me mantenho à disposição para contribuir no que for possível, no que convier a participação, seja em assuntos polêmicos, assuntos não polêmicos, mas o objetivo sempre é progredir, é construir, é colher frutos. E frutos no sentido, como colocado pelo deputado e o nosso diretor colocou, eu entendo que todo e qualquer produto final, fruto, ele precisa ser antecedido por uma concepção, por um propósito, por um preparo. Então, cabe a nós, profissionais, estudantes, estudar, trabalhar, e que o produto final ele virá com o tempo. Tudo leva tempo. Reparem a portaria 453 e a RDC. Foram mais de década para que ela pudesse ser reformada. Então, a gente precisa compreender o espaço temporal na vida para que esses louros, né, esses frutos possam ser colhidos por todos nós. Então, é isso. Muito obrigado mais uma vez e uma boa noite a todos e a todas. Eu queria só finalizar aqui, agradecer a diretoria, né, meus amigos aqui do Rio, Fabrício e Everton. É uma luta constante, eu acho que todos sabem, porque a gente se divide, né? Nossa vida profissional, família, lazer, que é uma higiene mental, mas é o que a gente se propôs a fazer, na verdade, né? Tentar melhorar e doar para a categoria, para a radiologia, o que ela em algum momento doou para a gente, né? Ou seja, toda essa questão de amizade, conhecimento, de conquistas, sim, pessoais, e hoje a gente está aqui tentando melhorar. Eu posso falar sem demagogia, sem prepotência, tentar ajudar 130, 140 mil profissionais no Brasil, né? Então, agradeço muito a vocês novamente, porque a gente está nessa conversa aqui de tentar fazer uma reunião, né, há quase 2 meses, né? Vamos embora falar, vamos embora, e enrolado. Eu criei um grupo temporário para a gente bater um papo. Às vezes eu não respondia, mas é entendido perfeitamente que é a correria, mas eu agradeço aí e vamos em frente, né? Como vocês sabem, aqui a gente tem um acordo de cooperação com Minas, né? E com o Conté a gente é parceiro nessas atividades, nos trabalhos. Contem sempre com o Rio e vamos em frente aí para tentar melhorar cada vez mais a categoria, tá? Muito obrigado a vocês que estarem aqui e é isso, tá? Vou deixar disponível isso aqui para depois o pessoal ter acesso, né, no YouTube do Conselho. Beleza, pessoal? Um abraço. Valeu, galera. Boa. Tchau, tchau.